Transilvânia, meados do século XIV. Sociedade Cristã Romana, mais conhecida como Ordem do Dragão, nomeia Vlad II como um importante membro e, a partir daí, ele carrega a difícil missão de defender o território romeno da invasão dos turcos otomanos. Vlad II passa a ser conhecido como Dracul. Anos se passam nessa constante batalha. Então, em 1431, nasce o filho do príncipe, Vlad III, que automaticamente passa a ser conhecido por Dracúlea, expressão usada para denominar o filho do dragão, popularmente conhecido há séculos por Drácula. No entanto, Drácula não herda somente o título do pai, herda também a dura missão de proteger seu reino cristão contra a eterna invasão otomana. Tomado por uma fúria incontrolável e o desejo de acabar de vez com a guerra, Drácula não se priva de cometer barbáries contra os inimigos, muitas vezes encontrados empalados aos milhares. E dizem que seus atos mortíferos eram acompanhados de extrema alegria e satisfação, assim como um sinal de alerta a seus inimigos de que o grande dragão estava por perto. Nasce a lenda, Drácula, o vampiro, que se satisfazia com o cheiro da morte e do sangue de seus inimigos e jurou libertar, proteger e honrar o seu reino a todo custo. Sua história é conhecida mundialmente, muitas vezes com nuances de romantismo ou de terror. Mas o fato é que uma legião de curiosos e fãs se multiplica a todo momento, tornando eterna a lenda de Drácula e seus discípulos. A crueldade do conde serviu de inspiração para o escritor irlandês Bram Stoker publicar uma obra em 1897, contando a lenda do empalador. Este livro, nos dias atuais, está entre os mais publicados do mundo, perdendo apenas para a Bíblia. A pergunta de hoje no Podteca é: pode ser real a lenda do Conde Drácula? Por que a história de sua vida se faz presente até os dias de hoje? E mais, vampiros existem? Tudo isso agora no Podteca. E aí, galerinha, sejam bem-vindos ao Podteca. Sou Teca Pinkovai, como vocês já sabem, né? Já temos uma história aqui, atriz, dubladora, curiosa por natureza e afins. Mais um episódio no ar. Estamos indo bem, convidados fantásticos até agora. Agradeço a audiência. Entrosadíssimos. Fala de novo. Entrosadíssimos. A galera aqui é assim, como todo mundo tem liberdade de fala, você não apresenta, a galera vai chegando. Só que eu gosto de saber com quem eu me relaciono. Então, já que ele quer tanto falar, ele vai se apresentar. Fala aí, quem é você? Oi, eu sou André Bianco, escritor e roteirista. E tô aqui no Podteca para bater papo com vocês todos aí do outro lado. Eu adorei ele singelo, né, gente? Ele não é só um escritor. Ele é um escritor com mais de 1 milhão de livros vendidos, é isso? É isso. Puto orgulho, né? E, pasmem, hoje a gente vai ter uma batalha épica aqui, André. Sabe por quê? Ai, não acredito. Jesus está entre nós. Fala, Jesus. Oi, gente, como vai? Tudo bem? Um prazer estar aqui. Silvio Giraldi com vocês, dublador, diretor de dublagem, ator e compositor nas horas vagas também. E a voz de Jesus do seriado The Chosen, e a voz também do Daryl Dixon do seriado The Walking Dead e de tantos outros, né, Teca? Ao longo de mais de 30 anos nessa batalha aí 30 também. anos falando e veio pro lugar certo, porque hoje a gente vai falar. Eu sou um dublador com mais de 1 milhão de boletos vencidos pra pagar. Eu achei que ele ia falar mais de 1 milhão de vozes. O homem de 1 milhão de boletos. Calma. Tudo vai mudar a partir de agora. Você está no Podteca. Não é verdade, galera? Quer falar com a gente? Manda um e-mail. podtecaoficial@gmail.com, ainda tem que colar.
né? Se inscreve no canal YouTube Podteca, ativa o sininho para você ficar aqui, ó, de bate pronto com os meus convidados, esse ponto que não para, falando em ponto, o ponto que não para no meu ouvido. E é isso, gente. Então aqui, terror, fantástico, bizarro, vocês estão no lugar certo, né? Com certeza. Olha, espero que nenhum dos personagens do André venha visitar a gente agora, porque estamos de boa Não, aqui, eles né? estão André? guardadinhos. Quando eu saio, eu deixo a aguinha, a comidinha lá. Eles estão bem Um cuidadinhos. sanguinho, assim, uma tigelinha de sangue. Sanguinho. É que eu não queria entrar nesses. Mas estamos bem protegidos, né? Tranquilos. Porque aos olhos de Deus, aos olhos do filho dele, então É. estamos em boa companhia, né, André? É verdade. Não Temos é? uma proteção extra hoje. Uma proteção aqui, o sangue de Deus e ali o sangue dos vampirinhos do André. Estão protegidos para tudo que é lado, não é verdade? É uma coincidência legal, né? Você ter chamado o André hoje aqui. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro audiobook que eu gravei na vida. Foi um livro do André Bianco, chamado De novo, Sete. você fez virar vinho isso aqui? Já falei que não é para beber, só depois. Toda hora. O primeiro audiobook O primeiro que eu você gravei, fez na vida. que eu fiz na vida, eu nunca tinha feito audiobook. Aham. E a gente, né, cara, quando a gente é ator, a gente tem que fazer uma série de coisas pra sobreviver, né? A gente- Inclusive, narrar o livro Narrar o do livro. André. Cara, quando apareceu, mas o André, quando apareceu Tá até, bom, vai. até o trabalho de dublagem pra mim, até o trabalho de dublagem que apareceu na minha vida, eu falei assim: vou fazer um bico lá na Alamo, vamos ver se os caras deixam eu gravar alguma coisa. Falei, compor renda. Falei assim: eu trabalhei de garçom, trabalhei de copeiro, já Mas você trabalhei. veio do teatro. Você veio Sim, do mas eu teatro. digo, a gente fazia teatro infantil, teatro para empresa, motivacional de venda, aquelas coisas, né? A gente faz de tudo, né? Anima festa, veste fantasia, enfim. E aí alguém perguntou para mim assim, aliás, a gente estava aqui, né, quando a gente estava falando sobre o Nelson Machado, né? O Nelson Machado, ele veio visitar a mãe dele, que trabalhava como dubladora na AIC. Aí alguém perguntou para ele assim, escuta, menino, Ô menino, você pode faz ajudar um aqui? tempinho, ô menino. Aí, tipo, ele virou técnico, aí alguém falou assim, você sabe traduzir? Sei. Aí ele comprou um dicionário de bolso e saiu traduzindo palavra por palavra. Puta merda. Porque pra trampar, pra poder virar uma grana. E depois aí ele conseguiu fazer um bico de dublador, aí ele virou diretor de dublagem. Aí virou o Nelson e virou o Machado, Nelson Machado. né? Então, da mesma forma, né? Alguém convida a gente pra fazer um trampo, a gente vai. Porque a gente é ator, a gente não... Tem uma fase na nossa vida que a gente não tem o direito de escolher. A gente tem que ir aonde tem, Aliás, né? artista no Brasil, essa fase eu acho que nunca acaba. Então, e nessa daí pintou, falou, você faz audiolivro? Faço, Opa, nossa. não, fiz tantos. puta, tantos. Imagina. Incrível. De terror eu amo. E aí tinha o livro do André, e eu achei sensacional, porque além de ser uma experiência nova para mim, também era uma experiência nova na época, porque era uma leitura, era um audiolivro em 3D, que eles chamam, né? Tinha um manequim, que no meio da sala, assim, tinha um manequim com o microfone. Você tem um microfone no manequim colocado justamente no lugar da orelha. Como assim? Porque para interessante. simular o que a gente vai ouvir. O que a orelha da esquerda captaria e da direita. É que Isso. você não tem muita orelha, não faz muita diferença. Puta merda, acho que hoje vai ser o Você- assunto do Podteca é a minha orelha. Por que o ponto não para na orelha da É Teca? inteligentíssimo. Mas foi legal, porque aí eles tinham, na orelha esquerda tinha um ponto, na orelha direita tinha um ponto, e a gente fazia a marcação de cena conforme fosse, sei lá, na hora que tinha uma cena de interrogatório, que você... Meio que a pessoa fica meio rendida, você vai andando em volta dela, vai cercando. A pessoa ia ter essa sensação Nossa, que diferente. como leitor, como ouvindo, né? Como audiolivro, leitor não, né? Como, Como ouvinte. Como ouvinte. Tá. Então, eu achei aquela fantástico aquela ideia. Eu fiquei Dinâmico. louco pra ouvir, mas nunca ouvi. Não vi isso pronto, não vi isso. Caramba, por que Finalizado. 10? Tem ideia do que aconteceu com esse... Olha, Foi um projeto, foi um lab. projeto. Perdeu-se contato dessa empresa com a editora e não teve um prosseguimento disso. Entendi. Mas eu amo a transferência dos meus trabalhos para o áudio, não só porque é uma nova mídia, mas porque eu recebo muito e-mail de pessoas com deficiência visual. E eles piram com os livros, Que gostam da hora, muito. que da hora. E esse livro que o Silvio tá falando, qual era? O primeirão, O o 7, 7? é.
Que legal. E quantos livros já foram transcritos? Acho que já temos... Tem na Storytel tem um original, que é o Ao Meu Redor, e mais 6 livros lá. Que legal, que da hora. Todos... Só o enredo lá, só pra gente situar o pessoal, pro pessoal saber. Os 7, porque eram 7 vampiros que vieram no tempo da colonização do Brasil, não era isso? Pré-colonização e foram jogados aí, foram largados aqui, afundaram a caravela onde eles estavam, né? Uhum. E tipo, não era pra ninguém achar, mas é claro que pra história acontecer, como a casa assombrada, né? Fura o pneu na frente da casa. Eu iria continuando andando a pé, sem problema nenhum. E lá a mesma coisa, mergulhadores encontraram aquela caravela e brasileiro, né? Falou, pô, vamos ganhar uma grana com essa caravela. Foram vender o projeto para a universidade lá, para o departamento de história. E a história começa aí. E aí são quantos anos de vampiros na sua vida? Porque o 7 foi lançado em? Fevereiro de 2000. Caramba, tem história de vampiro. Sabe a pergunta que eu faço? Vampiros existem? Claro que existem. 24 anos falando de... Não é verdade? E aí, deixa eu cortar um pouquinho só o assunto, que eu adoro falar, né? Uhum. Cara, mas falando de anos passados, sabe o que eu encontrei? Um capítulo da nossa história, cara. Caraca. Eu encontrei um curta que a gente fez. Uau! Da tua produtora, Saia a Criamundos. Uau! Você lembra do Saia do Meu Quarto? Disso, eu lembro. Você me dirigiu. Diretor, tem aí, diretor? Saia do Meu Quarto? Tá bom, ele tá carregando lá. Cara, foi sensacional, Silvia. A gente fez isso na raça, né? Na raça, sempre, Acho né? que foram 2 ou 3 dias de gravação, numa intensidade, assim. E lembra quem tava com a gente? A filha do Zé do Caixão, como que é o nome dela? Liz Marins. Liz Marins, de co-direção. Acho que ela assinou. Ela fez preparação de ator. Preparação de ator, exatamente. E diretor assistente. É. Que depois eu paguei para ela. Fui diretor assistente de um curta dela. Tá. Então a gente tem uma... Tem uma rede até hoje, Gi? Uma rede entre alguns diretores e a gente faz essas coisas, mas Uhum. totalmente de baixo orçamento, mas com muita vontade, sabe? Como sempre, né, E cara? a fotografia do Malagrini também, Já, do Luiz é verdade, também. o Mala tava lá, o né? Luiz estava. O Luiz Luna, que é o nosso captador aqui. Maurício. Cara, a gente tem anos de amizade, Silvio, você não tá entendendo. Muita É muita gente, história. muita gente. É muita Incrível. história. Olha ali. Olha lá, olha o loginho da Criamundos. Ai, cadê a pipoca, minha vida? Diretor, dá uma avançadinha aí na cena. O Alan com essa abertura linda. Olha que legal. Lindo. Não, profissa. Aqui a gente não brinca, a gente fala sério aqui. Olha lá. Marisa na produção. Muito legal. Mas cara. era de terror também? Claro, sempre. O André, a linha do André é terror. Olha lá, Fantasia. Wagner Malagrini, Maurício Machado. Faltou o Luiz, que ele tava lá. Olha, gente, a barriguinha de verme. É, Reconhece aquela barriguinha de verme? É sua, tá Teca. ótimo aquela barriga. Olha que criancinha. Nossa, Tá igual. Nossa, você Fala de novo, hein? Silvio, fala de novo. Tá igual, tá igual. Tá igual, tá igual. A minha ascendência ou minha descendência, André? Como é que é o correto falar? Seus Ascendência, ascendentes têm... Vieram da Romênia. Traz- Então, né? Seus- Tá aí. É isso. Por tá- isso que eu não tá meio envelheço. Sua explicado. ascendência. E você tava ali perturbada, se Tava Deus lá. existia e tal. Ó. Ai, gente, que vergonha. Não, e essa menina Essa menininha. Quantos anos que ela já tá? tá quase saindo de casa, 21. Ela já é avó. Assim, né? E até tá igual. Sério. E eu tô igual. Isso aqui é amiga. Mas porque ela deve ser algum personagem saído das suas Isso. histórias, né? Porque Na a verdade. minha ascendência é romênia. Então a Aham, gente não envelhece. é. Te chupa uns Qual pescoços. que era a de- cidade mesmo do Vlad? O país, não era Romênia? Romênia. Vlad Tepes, Romênia, mas tinha os Cárpatos. Ele ficava na região dos Cárpatos. Ali é o seguinte, ô Silvia, eu estudei um pouco que realmente a minha família é romena. O meu avô era romeno Ai, e a minha aguenta avó era de da novo. Tchecoslováquia. E aí Toda ali vez. teve muita guerra, teve muita transição de fronteiras. Então é difícil você afirmar de qual cidade era o quê.
O meu avô veio de uma cidade chamada Satumari, que é muito próximo ao castelo do Drácula. Será que Olha, significa Santo Mar? Satumari, se ela não for exatamente. parente, ela já deve ter tido alguma antepassada Titio, sugada. titio. É. O Pincovai, se você for ver, ele não é nada conhecido aqui no Brasil, não tem. Tem só a nossa família mesmo. E eles vieram fugidos pra cá. Fugidos, porque Fugidos. o nome Pincovai era mal interpretado, significava que eles pincavam você. Eles davam umas pincadas E em outra- você. e E outra que assim, eles só vão porque os Pinco vai, mas não volta. Ah, meu Pincofó. Deus! Tinha que ter um, né? A quinta série voltou, né? Enquanto isso, o filme passando. A minha Passando. filha. Agora é a Teca. Diretor, não dá, chega. Sem mostrar o final. Já deu. Dá spoiler. Dá spoiler. Na hora que ela tava com o ursinho. Agora. Ai, que saudade. Bem na cena do mamãe. Chega, você Caramba. procura, tá no YouTube, tá? Saia do meu quarto, sensacional. Eu amei fazer. E a gente tem vários outros projetos, né, ao longo da Ao longo vida. da vida. Você muitos. qual que você colocou em produção também no audiovisual? No audiovisual tem o... Se quiser colocar na tela aí. Acho que não vai rolar porque a gente não combinou. Entendi. Mas só para citar. Não, o último que eu tô querendo lembrar o nome é Aprovada. Ah, E o piloto, né? Do Turno da Noite. do Turno da Noite, que foi um trabalhão. Esse foi o maior. Esse foi o maior. E Flor, Telefone e Moça, que é uma adaptação do Drummond. Aham. E é isso aí. Mas daí eu me voltei muito ao... Quando eu fui pro Projac, muito ao estudo de dramaturgia. Eles pagavam cursos, traziam professores do mundo todo e alguns em especial dos Estados Unidos. Eu fiquei um ano nessa. Eu ia toda quinta-feira à noite, fazia o curso na sexta, voltava. Que legal. Tava com cartão em milhas, eu podia até para Bucareste, se eu quisesse. E aprendi demais lá. Então temos projetos, tem bíblias rolando. As bíblias não são do Jesus, são bíblias de projeto, que você explica todo o projeto. Tá. Uma hora as coisas vão acontecer. E você tá dando aula de roteiro hoje? Dou aula de roteiro e aula de literatura de ficção também. Que bacana, que legal. E o Silvio dá aula de dublagem? Do aula também. de dublagem. Eu acho a dublagem brasileira, assim, impressionante, sabe? Tipo, como consegue condensar tanta coisa que estão falando, assim, e aquilo parece que está sendo dito por aquela pessoa mesmo, e fica assim, você vai se conectando a alguns personagens, Bate aqui, Silvio. A gente é muito bom. você vai se conectando a alguns personagens pela voz. Eu gosto muito de ouvir legendado, assistir legendado, mas tem muita coisa dublada que eu morro de rir, adoro, como The Office, o Brooklyn Nine-Nine. Tipo, assim, aí eu acho é crédito muito nosso louco. mesmo. Porque assim, existe uma Muito tradução padrão que a gente recebe, É. mas as grandes adaptações e a intimidade com as séries é do dublador e do diretor, né? Para quem não sabe, assim, existe um triângulo na dublagem, né? Que é o tripé, que é o diretor, o captador, né, o engenheiro de som e o dublador, o ator. Então, quando tem essa conexão dentro do estúdio, não tem como aquilo não sair Pronto. orgânico. Porque parece que a gente capta o que cada um ali tá falando e geralmente essas adaptações vêm dessas conexões, não é? Na verdade, quando a gente está trabalhando, é um trabalho em equipe mesmo, às vezes, mas eu acho que independente da área que você trabalha, se você tiver muita arrogância, no caso, se você não aceita sugestão, se você não aceita, você não evolui. Primeiro que você não evolui, o trabalho fica Ingessa. estagnado. Exato. Então, às vezes, muitas sugestões que a gente recebe no estúdio vem do próprio técnico de áudio. Que às vezes fala, porra, mas será que o pessoal vai entender essa expressão, não sei o quê? Aí você fala, pô, realmente não tinha pensado nisso. Aí, às vezes, vem sugestões na cabeça da gente. Por exemplo, a gente, quando fez a direção de dublagem do The Walking Dead, e apareceu um personagem lá, um vilão, boca suja, tipo Negan, né? Que o Cassius fazia. A gente começou a criar expressões. Por exemplo, havia um personagem acho que da 9ª temporada,
que tem os sussurradores, que eram pessoas que se vestiam com pele de zumbis e andavam no meio de zumbis, porque eles achavam que a humanidade foi conduzida para aquela realidade e eles tinham que assumir aquilo. Então eles passaram a se vestir como e ao mesmo tempo eles se camuflavam para não ser devorados pelos próprios zumbis que eram de verdade. Engraçadinhos. Você gostava de tinha um Walking Dead? líder, Gostei. tinha um Gostei por líder algumas deles temporadas. que era o tal do Beta, que era um cara enorme, um cara monstruoso assim. E ele era e o Negan, esse personagem que debochava de tudo, chamava o Beta de pé grande. Mas é que tá, chamava ele de Sasquatch. Era uma brincadeira no original. É o Sasquatch. Para nossa realidade, o nosso folclore, o Sasquatch não tinha uma ligação muito forte, né? E por alguma razão a gente achou ele muito parecido com aquele personagem do Guerra nas Estrelas, o Chewbacca. Que ficou muito mais engraçado chamar o cara de Chewbacca do que de Sasquatch. E quem não conhece pé Star grande, Wars, né? né? A referência é muito maior, né? Também, então, e a gente começou a variar. Tipo assim, aí porque na boca daquele personagem, você ficava sempre na expectativa do que ele vai usar para se referir a tal personagem. Então, depois a gente demorou, porque aí tinha uma hora que a boca era um nome maior, tinha que fazer uma frase maior, uma coisa assim. E a gente chamou o cara de cara de pelanca, porque eles usavam pele de... Então, só quem tá assistindo a série inserido na história e cada vez que a gente bolava essas coisas pra falar, o Cássio, nossa, ele vinha abaixo, ele adorava. Então, aí vem a intimidade, né? Foram 10 temporadas, 11 temporadas. 11 temporadas. 12 anos de Walking Dead. The Walking 11 anos. 12, porque a última foi dividida no meio. A última temporada, é verdade. Né? 12 anos de Walking Dead, 12 anos que eu convivo com você. Nossa, só no The Walking Dead. Direção, uma vinheta. André é cultura. Você falou do Chewbacca, é muito doido isso. Chewbacca pra lá, Chewbacca pra cá. Chewie, para os íntimos. Chewie para os íntimos. E eu tenho um aplicativo no meu celular que é o Radio Garden. Eu coloquei numa rádio de Moscou e tava lá ouvindo. Aí começaram a falar não sei o que, Sabaca, não sei o que era Sabaca. Eu falei, nossa, o George Lucas e Spielberg, naquele tempo que eles começaram com isso, Guerra Fria, cresceram ouvindo essas coisas e tal, e eles adoravam o equipamento militar soviético. E eles não podiam pôr no roteiro Sabaca, cachorro. Mas olha, Sabaca, Chewbacca. Eles fizeram isso. Era o jeito deles colocarem o cachorro em russo ali dentro do filme. Aí virou Chewbacca. Virou Chewbacca, o Sabaca. Tá vendo? Olha! André Bianco é muita cultura, meu amor. Que da hora, cara. Diretor, tem aí um pedacinho pra gente não ser processado de Walking Dead? Daryl e Rosita, pra gente relembrar? Adorava. Rosita. Rosita acho que é um dos meus personagens mais famosos. Marcante. Foi muito tempo. E eu tomei cada bronca do Silvio, cara, no estúdio. É verdade. Você é muito doce. Ela é uma guerrilheira. E eu suava. Mas não foi só você, não. Não, mas não foi só no você, começo. Ô, André, Peraí. mulher mó guerreira, mulher bate nos caras, e eu docinha. de soco, não sei o quê. Aí ela ia lá, dá a porrada. Mentira! Eu falei assim, ela tá batendo, ela não tá apanhando. Aí ele me irritou tanto, irritou tanto, que eu queria dar nele. Aí ficou real. Peraí que ainda estamos carregando ali. Mas, quer saber a curiosidade? Sabe como eu fui parar na dublagem? Esse meu jeitinho doce de ser? Eu tava no teatro fazendo A Falecida, do Nelson Rodrigues. E eu era a falecida. E o diretor, ele cismava comigo. Falava, você é muito doce. Essa mulher tá desculpa, com a vida de todo mundo. E não sei o que. Você fica... E ele foi puxando em cada ensaio. A hora que eu explodi, ele falou assim pra mim, você tem voz, você tem diafragma, você quer ganhar dinheiro com arte, não quer? Vai dublar. Eu falei, dublar? E aí fui pesquisar, comecei, fiz o curso, tudo. Que legal. 15 anos isso já, cara. 15 anos de carreira. Realmente. Olha lá, Rosita. Iam tentar atrair os zumbis para longe, por isso estavam aqui.
Por que vocês estão aqui? Preciso ver o santuário. Nós duas precisamos. O que estão fazendo aqui? Tem muito trabalho a ser feito. Para todos nós. No final do Walking Dead, eu não sou muito assim. Ó, spoiler, olha spoiler. Ah, não pode? Mas já foi. Sei Tanto lá. tempo, sei lá. Bom, enfim, ia acabar a série, né? E Mas a probabilidade do seu personagem morrer em The Walking Dead então, é a muito gente grande. se lembrava. Quando acabava a temporada, que o estúdio te ligava e falava, tem... né? Mas quando foi, né, o final da série, que você pode falar que acabou mesmo, eu sou uma pessoa sentimental, eu choro por tudo e por nada, né? E as últimas cenas eu chorei. Eu não vou dar spoiler, mas eu chorei copiosamente dentro do estúdio que ele teve que me dar água. Mas, e você escrevendo livro também, assim, você se apega à história? Tem Ou você tem personagens aquele que negócio me de criador? apego. Você apega? Me apego, mas aí eu tenho que tomar cuidado com o roteiro, a beat sheet, né? Para onde ele tem que ir, qual é a transformação daquele personagem. E eu tenho que permanecer dentro daquela aura, no mínimo. Por mais que eu transforme e queira que ele permaneça ou que age de determinada forma, tem um veio, um caminho que foi escrito ali que ele precisa pisar lá. E às vezes é difícil. Aí você fica entre o racional e a fantasia. Entre técnica e arte, e escrever, sentar a bunda e escrever, entendeu? Aí... Mas acho que a chavinha do difícil. sucesso é você ter essa combinação, né? Né? Por exemplo, por que você acha que o The Chosen, que é a série do momento agora, por que tá fazendo tanto sucesso? Eu tenho um palpite. Pode ser que é essa linguagem mais leve, mais clara, mais moderna, que se usaram na série para falar de uma coisa tão importante, tão séria, que foi levada até hoje, nessa série. Eu vejo assim, Pode ser isso? A igreja manipulou muito, né, essa questão. Porque para você falar com Deus, você precisava da igreja. Porque assim... Tinha intermediário. Porque a maneira respeitosa, correta, né, de falar com Deus, as pessoas mais simples, as pessoas chegavam a dizer, eu não sei rezar, porque eu não sei usar essas palavras bonitas que na igreja eles falam. Eu não sei falar desse jeito que na igreja eles... Sabe, usar o verbo na terceira pessoa do plural, sabe assim? Então, existe uma linguagem formal, e quanto mais rebuscada ela era, mais você tornava o fiel dependente de você, porque eu sei rezar, eu sei o jeito de você falar com Deus e você não sabe. Então... por muito tempo, qualquer coisa que se fizesse levando em consideração a figura de Jesus, tinha que ser com uma voz específica, tinha que ser impecável, tinha que ser com todos os o Jesus não fala errado, Jesus não fala, porque isso é falta de respeito, Jesus não faria uma coisa dessa porque é falta de respeito, Jesus não abaixaria, Jesus não... Sabe? Sim. E de repente eles mostraram um Jesus que ri. Até isso era coibido. Não, você não vê nas outras obras Jesus sorrindo, por exemplo. Então eram coisas simples, cenas do cotidiano. Pô, Jesus passou pela terra, pelo menos durante 33 anos ele esteve entre nós e com certeza ele fez alguma coisa que era do nosso hábito. Sabe, que seja tomar um banho na praia, que seja brincar no meio das ondas, que seja, sabe... Ele era humano. É humano, né? Sabe? Ele riu, ele ouviu piada, contou também, sabe assim? Ele era um humano extraordinário. Extraordinário. Essa era a diferença um dom entre nós, especial, né? sim. E acho que essa retratação, né, da maneira como eles mostram, inclusive tem sido motivo até de crítica daquelas igrejas mais ortodoxas, sempre. Então, tem um pessoal, às vezes, da igreja evangélica que contesta um pouco a maneira como se retratam algumas situações. Mas eu acho que a gente lembra que nem Jesus foi unânime, né? É verdade. Não, e eu acho que o papel da arte é esse, é você
aglutinar, é você conseguir, de um ponto X, de uma questão X, você ter esse poder de você aglutinar pensamentos, de você fazer as pessoas se envolverem, de pensar, de opinar por isso. Até a opinião contrária é válida. Hoje eu sinto que as pessoas estão numa onda que você não pode pensar por si, senão você vai ser cancelado. Né? Então as pessoas hoje têm vergonha de dizer. Então, até a opinião contrária, você pode dizer. Você não pode ter uma falta de respeito, mas você tem um cérebro para isso, né? E eu acho que isso vem de encontro dessa modernidade e de um ciclo que a cultura, a escrita, a literatura, a dublagem é um corpo em movimento sempre em evolução. Né? Eu acho que isso na escrita também você tem que ter essa evolução para ser eterno. O que você acha? Assim como os vampiros são eternos. Você vê uma diferença dos seus vampiros do primeiro livro para os seus vampiros de hoje? Muito, né? Muita água correu debaixo dessa ponte. É engraçado até você fazer essa pergunta, até os protagonistas das histórias, eles tendem a ter mais minha idade do que quando eu tinha 25, escrevia personagens de 25, quando eu tinha 32, personagens de 32. E não foi uma coisa manipulada para ser assim. Só recentemente, há uns 3, 4 anos, eu reparei nisso e tenho tomado cuidado na hora de escolher personagens e protagonistas para que não fique um eco do que eu sou, porque não é isso que eu faço, entendeu? Você cria, né? Você não se compara. Você não sai por aí sugando pessoas? Por exemplo, gente, e outra, ele não é Jesus, tá? Ele é a voz de Jesus. Também, né? Também. Mas tem dessas, mas né? tem, então, mas existe isso também. É engraçado, né? Porque eu estava comentando com ele que eu estava vendo uma série coreana esses dias, que falava justamente isso, falava de pessoas do passado de uma fase, de uma época em que essas pessoas não eram pessoas, essas pessoas eram criaturas monstruosas e que de alguma forma ao longo dos anos elas foram reencarnando em outras vidas e nasceram como seres humanos, mas continuaram carregando dentro da personalidade delas os instintos monstruosos que elas tinham na origem. E de alguma forma a gente entende que o destino move a gente em direção a alguma coisa. Mas eu não sei se... eu respeito todas as crenças, mas assim, existe alguma coisa que defende essa ideia de vida após a morte, de você reencarnar, de você renascer, de você... Né? E do karma, você acredita nisso? De você carregar certas características, né? E as coisas acontecerem na sua vida também, não à toa, né? Tudo tem o seu momento de acontecer na sua vida. Então, por exemplo, o apego do André com a figura do vampiro deve ter uma ligação com a história de vida dele, até de outras vidas. Mas assim, não necessariamente que existam vampiros ou que isso seja uma realidade do cara que suga, que se alimenta do sangue de outras pessoas. Mas, de alguma forma, nessa história e nessa realidade, tem alguma coisa que ele traz. Né? E assim como na minha vida, por exemplo, a minha família que vem de uma história de muita devoção, de muita religiosidade, e de repente eu estava vivendo momentos de questionamento na minha vida onde aparece esse personagem, que é Jesus, me dando lições. Porque quando você faz um trabalho desses, queira ou não, você vai ter lições. Sim, claro. Né? Então, lições que mexem com a gente ao longo do trabalho, que viram a nossa cabeça. Tipo assim, porra, por que ele está me dizendo isso? Entende? Por que essa cena veio justo hoje? Por que sabe, essa palavra está vindo justo agora? Então, eu até é uma curiosidade minha também, né? Ele como escritor também, tem momentos, porque a gente se emociona algumas vezes, né? Fazendo o nosso trabalho, como você falou dessa coisa do final da série e tal. Você quando está escrevendo, você se emociona com uma ideia, com uma história que vem na sua cabeça, assim, um momento daquele personagem que de repente ele... É como se ele acontecesse sozinho, você não tinha programado e aquilo te emociona.
Isso acontece, sim. Acontece muito quando um escritor, comigo pelo menos, né, posso dizer que aconteceu comigo muitas vezes, é entrar num estado de fluxo de escrita que quando eu vejo, eu escrevi ali 12, 13 páginas. E nem vi hora passar. Nem vi a hora passar, em poucas horas, porque eu estou com um determinado personagem que eu adoro, gostei muito de onde esse personagem chegou. Então, eu não atendo o telefone, eu não escuto ninguém, eu não sei o que está acontecendo na casa, ninguém me interrompe nesse momento, que é a hora que eu tô num hiperfoco. Esse hiperfoco é o que eu chamo de fluxo, né? Eu tô lá dentro da história, eu tô sentindo os cheiros, eu tô vendo as coisas, estou sentindo a textura, eu tô no coração do personagem, na vontade dos outros, e é muito louco. É quase como se ele tivesse vida própria. É uma catarse. E você tem que acompanhar ele, tipo. Tem que acompanhar. Às vezes, eu como compositor, eu assim, como compositor, eu componho desde os meus 16 anos. Então, muitos anos compondo música, mas assim, às vezes, olha só que coisa louca. Às vezes eu tô cansado. Tive um dia estafante. Aí você chega em casa, você tá louco para deitar e dormir. Mesmo assim, se ainda tem coisas que você precisa fazer na sua casa, preparar o seu dia de amanhã, verificar a sua agenda. Quando você vê, tipo, é 2 horas da manhã, às vezes 3 horas da manhã, você precisa acordar às 7, sabe? Aí você se deita e você fala assim, ai, que bom que eu consegui me deitar. Aí vem uma inspiração musical exatamente nessa hora. Aí você fala assim, eu durmo ou escrevo. Eu durmo ou anoto isso. Eu durmo ou eu gravo isso. E todas as vezes que eu preferi dormir, eu perdi aquela inspiração. Ela não volta. Ah, tá vendo? Esses Ela são não sinais. volta. Então, tipo... Aí você fala assim, por que você veio agora? Por isso que eu tenho na minha mesa de cabeceira ou um bloquinho ou celular mesmo, que daí eu gravo em áudio, só para não esquecer. E também assim que eu acordo, se eu tive uma ideia mirabolante assim que eu acordei, eu anoto também, porque com o passar das horas, como é uma memória temporária, ela evapora. É verdade. Mas eu chamo isso, gente, de paixão. Pode ser paixão, pode ser determinação, pode ser vontade de fazer isso acontecer. Eu acho que quando a gente ama o que faz, qualquer profissão, a gente ama, a gente vai com garra, a gente vai com tesão, vai com paixão. Pra mim é isso. Essa catarse toda. E qual que é o resultado? O resultado é sucesso. Então, eu acho que isso é vida. Pra mim, isso é vida. Você acordar com vontade de fazer aquilo, com vontade de falar com aquela pessoa, com vontade... Eu quero viver a minha vida assim. E a maioria dos meus dias, eu faço com que isso aconteça. A paixão nos mínimos detalhes. Claro, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém, né? Mas, pra mim, a paixão move o meu trabalho, move a minha vontade, move tudo isso. Um breakzinho, só pra dizer, pra quem chegou agora, porque tem aquela galera, né, que dá aquela corridinha no vídeo e tal. A gente tá aqui no Pogiteca hoje com a grande questão que é vampiros existem, Jesus existe, Jesus está entre nós, com Silvio Giraldi, diretor, ator, dublador, blá, 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 blá. E André Bianco, super escritor, meu amigo de coração, roteirista. E aí, continua aí. Fala, Silvio. Bom, deu branco. Sabe por quê? Que agora é a hora da gente chegar numa partezinha desse podcast, que a gente dá aquela aliviada, dá aquele, né? Vamos lá, depois a gente retorna, vamos saber se vampiro existe ou não. Lembrei que eu ia falar. Olha lá vai ele me cortar. Lembrei que eu ia falar. Acabou o roteiro. Lembrei que eu ia falar, desculpa. Imagina. Mas é porque a gente tava falando desse negócio de alguma coisa maior que move a gente a fazer isso. Eu tenho essa motivação, por exemplo, eu não vivo da música hoje, eu não vivo, mas eu gosto de compor desde os meus... E tem na minha vida sempre foi compulsivo isso. E assim, muitas vezes, principalmente quando cheguei em São Paulo, tinha momentos assim que eu tinha os dias de muita solidão, muita, assim, sabe aquele dia que você só trabalhou, você só tomou porrada. E aí eu pensava assim, se pelo menos eu compor uma música, esse dia vai ter valido a pena. Então, eu me direcionava para isso. E muitas vezes esse hábito
de compor também me salvava. Mas por quê? Salvava os meus dias. Entendi. Mas assim, e eu vejo que muitas vezes, que nem eu não tenho esse trabalho divulgado, assim, não no volume que eu gostaria, não pude me dedicar a divulgar esse trabalho como eu gostaria. Mas eu sinto que a gente faz certas coisas compulsivamente, assim como, por exemplo, se você pegar na história, o Johann Sebastian Bach, por exemplo, para quem não sabe, descobriram o trabalho dele quando estavam usando as partituras dele para embrulhar peixe na feira. Alguém reconheceu que ali havia uma partitura, resolveu tocar, admirou aquilo que estava escrito naquele lugar, foi lá e tem mais disso? De onde você conseguiu esse papel? Tem. E aí descobriu-se Johann Sebastian Bach. E muitos outros músicos tiveram histórias parecidas, fora os que a gente nunca ouviu falar porque não foram descobertos, não teve um peixe embrulhado por uma partitura que uma pessoa pudesse achar. E então, se não me engano, acho que Mozart foi enterrado numa vala comum, não sei, teve umas histórias assim. Artistas. Van Gogh, por exemplo, ele morreu sem saber o grande valor que ele deu para as artes plásticas, para a pintura. E sem orelha. Lá vem de novo a história da Não. orelha. Então, mas ele tinha alguma coisa que movia ele a pintar daquela forma, a fazer aqueles quadros, né? E na dublagem, quando eu fiz o seriado chamado Doctor Who, existiu um episódio que o Dr. Who está atrás de alienígenas e ele tem essa capacidade de se mover entre as épocas, ele tem uma nave que leva ele para viagem no tempo e tudo. Bem doido. E ele vai perseguir monstros alienígenas na época do Van Gogh. Porque ele reconhece um alienígena, no meio de um dos quadros do Van Gogh, ele reconhece um alienígena. Ele fala, preciso ir até lá. Ele vai estar lá naquela época e lá que eu vou pegar ele. E aí ele vai e pede ajuda do Van Gogh para localizar onde que você pintou esse quadro, que lugar era esse, para localizar esse alienígena que estava lá. É muita viagem. E ele tem uma certa intimidade com o Van Gogh. Aí, depois que ele conseguiu fazer o que ele queria, conseguiu capturar, conseguiu realizar o trabalho que ele tinha feito lá, e ele sabia dessa história do Van Gogh nunca ter sido reconhecido em vida. E aí ele está indo embora, ele se despede de Van Gogh, obrigado pela ajuda, tal, não sei o quê, e ele não pode interferir na história. Mas ele vê aquele sofrimento e ele se compadece do Van Gogh por causa do sofrimento, da vida atribulada, daquilo, tudo que ele passou, e ele não vê o quanto ele foi importante. Ele está indo embora, ele volta, ele fica no dilema, ele pega e volta. Ele fala assim, Van Gogh, você poderia vestir a sua melhor roupa? Eu vou te levar num lugar. Aí o Van Gogh, pois não. Aí ele pega e coloca a melhor roupa que ele tem. Ele fala, por favor, entre aqui na minha nave. Aí ele entra na nave do doutor, e o doutor leva ele no Museu do Louvre. Uau. Eles entram no Museu do Louvre, aí ele vê um velhinho que está admirando O quadro um dele. quadro. Ele chega nesse velhinho e fala assim, por gentileza, o senhor poderia descrever para mim qual a importância de Van Gogh na história das artes plásticas? Ah, pois bem, aí o velho começa. Blá, 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 blá. Van Gogh, porque a luz, a pintura, os traços, não sei o quê. Enquanto ele vai falando, o personagem, o Van Gogh, começa a chorar por estar sendo compreendido por uma outra pessoa como ele nunca foi antes. E óbvio que a gente, na hora de gravar essa cena, também chorou pra cacete. Porque por causa dessa justiça histórica que não havia sido feita, né? Então, o que eu digo é assim, por mais que você não... Por mais que o seu projeto não tenha o sucesso que você espera, não quer dizer que ele não vá ter sucesso. E não quer dizer que ele não tenha sido fundamental para a história da humanidade, entende? Porque nem sempre você vai ver o resultado, né? Eu acho que, principalmente, a gente que trabalha com arte, a gente tem que ter isso em mente. Porque alguma coisa leva a gente a fazer certas coisas que a gente não vai ver o resultado. Que talvez a gente não veja. E talvez não seja o resultado que a gente espera, mas talvez seja um outro resultado. Entende? Claro que Total, eu entendo. Mas, gente, isso é vida. Isso eu acho que o esperar algo não pode fazer parte da nossa vida. A gente tem que fazer, a gente tem que construir, independente se o resultado vem agora ou vem depois. Mas os únicos seres que
produzem arte é o ser humano. E no início, quando você vai para o Neolítico, encontra naquelas cavernas onde abrigavam bandos, tinha os restos de fogueira ali. E alguém pegava, já naquele tempo, o carvão, misturava com sangue. Como ele fez essa ligação, né? Uhum. E faziam as pinturas rupestres, a representação de um dia. A gente está vendo um dia de alguém há 150 mil anos atrás, grafado na parede. E qual era a metafísica deles? A coisa além deles? Será que era só uma... Os deuses, como eles explicavam isso? Será que era só uma representação mesmo? Era um momento? O que fez aquele cara? A gente nunca vai saber. Mas aquilo representou e representa muito para a humanidade. Então, um simples Sim, ato, né? sim. Um simples ato. Não, e o fato da gente poder fazer, de uma certa forma, trazer justiça, né, que seja, para o Van Gogh dentro da arte. Sim. Porque aquilo foi um roteiro. E justiça... Uma série, Doctor Who, fez um roteiro todos, trazendo justiça para o Van Gogh. Cara, exatamente. é incrível a gente poder fazer isso, sim, né? Sim, é unir a criatividade e o bom gosto e levar uma Reinventar uma a história, mensagem maior. né? Exatamente. Né? Levar Isso uma é muito mensagem louco. além de tudo, né? Ai, pronto, podemos? Desculpa, Imagina, Teca, adorei. Faz a gente refletir, tá vendo? A gente não é dono da nossa própria história, nem do Pois nosso é. próprio podcast. Nem do Quem próprio dirá roteiro. da nossa própria vida, não é nada. Esse é o grande barato da vida, né? Total. Então tá bom, fatos extraordinários e bizarros que aconteceram nos últimos dias, eu tenho que pautar. Vamos lá, meu diretor. Infelizmente, bizarro ou não, Morgan Spurlock faleceu por esses dias. É um grande documentarista, é assim que fala? Um grande diretor, que ele fez aquele documentário Super Size Me. Sim, Né? ganhou prêmios 1000. Sim, e o mais extraordinário não foi o feito do que se falava o documentário. Depois vocês pegam e dão uma olhada. Mas ele conseguiu elevar a categoria de documentário a um nível de telespectadores inimagináveis para a época. Isso foi muito legal. Ele foi um grande vencedor por isso. Né? Ele conseguiu elevar a categoria de documentário. Hoje todo mundo assiste documentário, graças a esse cara. Sim. Né? Mas esse quadro é pra gente não comentar, mas a minha expressão pra ele é muito obrigada. Mas eu acho que é importante. Você colocou ele aqui, de alguma forma ele apareceu. É legal a gente falar alguma coisa sobre ele. Esse cara, ele ficou um mês comendo só McDonald's, não foi isso? Foi isso. Esse era o conteúdo do documentário dele. Pra comprovar, de repente, ou comprovar o que era saudável, o que não era saudável, mas pelo fato dele ter morrido com Aos 50 e poucos anos. Mas faz mais de 10 anos, não foi? Talvez não Super tenha nem ligação com o fato dele ter comido o McDonald's, né? Só pra fechar, que foi esse é um quadro isso. rapidinho, teve a parte 2 do Super Size Me e ele morreu aos 53 anos. Mas você assistiu a parte 2? Não, nem a parte 1 eu consegui assistir direito. O 2 não tem nada a ver com fast food, assista. É? Tem a ver com a cadeia de produção dos nuggets, que ele fica assim, tipo, abismado. Fica aí, fica a dica. Fica a dica, Fica a assistam. dica. Segundo fato bizarro que acontece. Esse é legal, esse é bacana. Cientistas descobrem fóssil de verme pré-histórico semelhante às criaturas do filme Duna. Cara, assistiram Duna? Eu assisti o primeiro, morria de medo. Sim. Eu era criança, morria de medo. E agora tem, né, o remake do Duna. Olha lá na tela. É bizarro. Botar os dois pra brigar, né? O vermezinho. E o Duna. Você é parecido Como comigo, faz de novo? mas vocês são dubladores. Fazem vocês sabem. Então, só vou dirigir. Vem Eu o sou quem? vermezinho que acabou de ser descoberto. Eu sou Você quem? é o. Eu sou vermezinho. Você é o vermezinho, Eu sou você tem a vermezinho. vozinha. E você é o que foi? Você é igual a mim. Eu sou você o vai- vermizão. Lá, 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 lá. Eu vou te comer. Quem é você? Vermizão? Eu sou o vermizão. Oh, meu Deus! Cadê o bombeiro Brian para me salvar? Eu lembro disso. Sensacional. Último fato bizarro, extraordinário dessa semana. O hit Casca de Bala está
entre as músicas mais tocadas do universo. Conhece Casca de Bala? Conhece Casca... Você é músico? É alguma coisa a ver com a caneta azul, não? Não, é melhor do que a caneta azul. Mas eu acho legal, porque eu vou fazer mérito. É uma música muito legal que o cara conta a amizade que ele tem com o brotherzaço dele, que o Casca de Bala nada mais é do que aquela pessoa, aquele ser que você topa tudo. Que vai pra você desde velório até casamento da sogra, até aquela balada máxima. Legal. É o Casca de Bala. E é muito legal, porque o Casca de Bala é uma expressão que surgiu lá no meio da vaquejada. Então, assim, é a internet, mais uma vez, mostrando o valor do povo brasileiro. E aí, isso é gente, maravilhoso. ó o meu Casca de Bala, ó lá na tela quem é. Meu Casca de Bala, deixa eu pensar. Não tenho Casca de Bala. Ah, não acredito! Juro, eu tô aqui pensando. É minha Pandora. Seremos nós. Eu vou ser sua Casca de Bala a partir de agora. Cachorrinha também. Essa É a coisa- única que sai comigo pra andar. Tudo bem, não tem problema que eu tenho que recolher o cocô dela. Mas ela entende. Pô, você é o Casca de Bala dela e ela é a sua Casca Quando de eu tô Bala. escrevendo, ela fica sentada, deitada no meu pé. Oh, meu Deus Eu do queria que céu. ela conseguisse sentar e escrever um pouco. O Lito só não tá aqui hoje porque tava muito frio e ele falou, o cachê não cobra. Não cobre, não. Casca de Bala. E o aí seu, tá Silvio, mais quem ou é seu menos. Casca de Bala? Cara, eu tenho alguns amigos que com certeza poderiam vestir esse figurino. Gente, só pra finalizar o nosso papo aqui, que tá acabando, poxa Porra, vida. Já, mas é quando o papo flui, passa Pois, muito caraca, rápido, né? mano. Mas eu quero afirmar que vampiros existem. Sim. Tá bom. E eles estão entre nós. E tem uma galera muito sensacional que você conhece, com certeza. Você tem que conhecer, se você não conhecer. Tem uma legião de vampiros aqui em São Paulo, né? Um clã, que eles fazem muitas ações beneficentes. Muitas. É muito legal. É muito legal o trabalho deles. E todo dia 16 de agosto é o dia do vampiro. E eles se unem, são muitas pessoas, e eles vão doar sangue nesse dia dos vampiros. E eles fazem isso e propagam isso Para o pro ano HC, inteiro. tá? Doam sangue para um hospital. Nos outros dias do ano Eles eles colhem. chupam sangue. E eles fizeram uma ação muito legal, recolheram toneladas e toneladas de alimentos e doações para o Rio Grande do Sul. Então, eu acho que é esse tipo de vampiro que a gente quer ter entre a gente. E eu quero acreditar que eles existam. Os vampiros do bem. Muito obrigada, viu, galera? Sou muito grata por tudo que vocês fazem o ano inteiro e principalmente agora, nesse momento de união. E a madrinha desse dia do vampiro e da doação de sangue ao Hemocentro é a Liz Vamp. Olha só. A filha do Zé do Caixão. Liz, a grande, você é a sensacional. grande atriz Liz Vamp. Silvio, fala pra mim como a gente te acha nas redes sociais, quais são os seus projetos agora aí pro futuro. Continua a dublagem, óbvio. Estaremos juntos na segunda-feira, eu Cara, acho, ou terça, tamo aí. A vida é 1 milhão de possibilidades, né? Canta, a gente. vai cantar. Então, eu vou dar andamento na medida do possível nesses projetos todos. Tenho vontade ainda de. Tenho vontade de escrever um livro até sobre a própria história da dublagem Ó, nossa curso também. de roteiro aqui. Eu quero muito dar andamento nessas composições. Eu tenho umas 80 músicas já gravadas, Caramba. masterizadas. Eu preciso publicar, preciso fazer alguma coisa com elas. E a galera te acha no Instagram. No Instagram, o Instagram é a rede social que eu mais uso. Então, Tá. no Instagram aparece lá, Silvio Giraldi, _oficial. Maravilha. Para quem quiser, Que legal. só aparece lá. Quem quiser, tiver dúvida ou quiser dica, qualquer coisa, é só mandar um direct. Eu tenho também, enfim, tem o YouTube, tem o Mas X, a o ativa- Twitter, ativa Facebook, Instagram. mas o Instagram é o que eu mais uso. Maravilha. Mas volta a cantar, compor, porque, ó, eu vou te falar uma coisa, não vou citar fontes nem nomes, mas me falaram que quando o Silvio Giraldi era novinho, quando ele chegou na dublagem,
Ele arrasava corações. Era o David Bowie. Ele foi chamado de David Bowie. Imagina isso agora, como é que vai ser? Espetáculo, gente. Dezão, conta pra mim, seus próximos passos, tem livro aí? Tem livro saindo, sexta-feira acabei, mais um. E tem 2, então, para chegar. Não sei se eles vão ser lançados juntos esse ano ainda, porque um é de uma editora, outro é de outra, então tem um... um é o 40 Luas, né, que é maravilhoso, que eu já revisei algumas vezes, voltaram as notas da editora, rapidinho tá aí. Legal. É um livro que é simplesmente uma coisa maluca. E o Malvera, que é da Ilha dos Vampiros, né, que é outro... O pessoal curte demais. O meu primeiro crush, já que vocês gostam de contar a história, meu primeiro crush da adolescência foi o Vampiro do Bram Stoker. Uau, né? Qual era o nome? O Gary Oldman. Gary Oldman. Gente, eu era apaixonada Ele por tá- aquele vampiro. Ele tá mais Oldman do que Gary hoje. André, deixa meu sonho, deixa ele aqui. Pra mim, ele sempre vai ser o meu Aliás, eterno Drácula. qual filme? Você deve ter visto vários filmes. Esse que foi dirigido pelo Coppola, né? Esse Sim, Drácula esse foi. do Bram Stoker. Sim. Cara, e assim, uma coisa que eu valorizo muito nos filmes, né? É a capacidade de prender a atenção do público, né? E as fusões de cena desse filme são fantásticas. Quando a gente fala da questão de você ver uma coisa dublada ou legendada, provavelmente quem vê legendado não presta atenção na riqueza De de detalhes. imagens que tem nesse filme. Não, é de sensacional. A detalhes. fotografia é maravilhosa. Eu juro, eu fui apaixonada e sou apaixonada pelo Drácula do Gary Gary. Oldman até hoje. A cena que ele pega a Mia no cinema mudo e tá tendo o ataque dos lobos lá na tenda do cinema. E ele pega ela pela mão e simplesmente... Aquilo é de um calor, gente, que até hoje eu sonho com aquilo. Tem uma set piece, né? Que set piece em roteiro é uma das cenas chave, né? É quando ele tá na rua e fala See me now. Me veja agora. Aquilo é meu Ela fantástico. pega e olha pra ele. É assim, fantástico Eu vou sonhar aquilo. com isso. See me now. É fantástico. Não olha assim. Não, e a fusão da fechadura da Nossa. porta que vira o túnel do trem, não sei se você lembra, tem uma coisa assim. Maravilhoso. Isso sim, aí sim, tem a sim. referência O dos olho. quadrinhos, né? Nossa. É maravilhoso. Aí tem a referência dos quadrinhos, é sensacional. E também Drácula foi epigonal na literatura, até porque ele foi escrito de uma forma de missivas. Quando você vai ler o livro original, são cartas de um para o outro. E aí você aprende a história, entende a história pelas cartas. Nossa, é Uma muito loucura. romantismo, gente. Eu Uma quero. loucura. Eu Você quero um vai Drácula ver na minha todos os vida. filmes que tem relacionado a Drácula, vampiro, essas coisas, você vai ver. Os Você bons, só- né? Os bons. Os bons, Os e nem bons. todos. Recentemente eu curto teve a de história tudo. do navio que trouxe o Drácula, não sei se você Sim. chegou a ver. Vi. É legal, é bom, é bom. Ele tem seus momentos, porque consegue uma coisa também de ter um humor negro ali, um humor sombrio. Ele nem sempre é sério, aquela série. Eu acho engraçado. Eu gosto muito de um que já tem um tempinho que lançou, que é a história do príncipe, que os otomanos vão lá e pedem para o pai do Drácula, o Dracul, pedem um filho primogênito de toda a aldeia para não ter o território da Romênia ocupado. E aí o pai do Vlad, o Vlad II, dá o Vlad III para o rei otomano. E, em troca, ele deixa os primogênitos da Romênia em paz. Aí, Vlad III, que é o Drácula, vai viver entre os otomanos. E aí, chega uma determinada hora que eles quebram o acordo, né? E nisso, o Vlad III, que é o Drácula, ele já é o príncipe da Romênia. E aí, os otomanos, eles quebram o acordo e vão invadir a Romênia. E, em troca disso, eles vão e acabam com tudo. E aí, nisso, ele sai do reino dos otomanos, volta a ser o príncipe e tem toda a guerra declarada. Nossa. E aí vem toda a história do pacto com o demônio, enfim, é muito legal. Eu não lembro qual o nome desse Isso filme, mas é a história real essa é a desses história real. lugares. Essa é a história Olha real. que louco, Dessa né, região. cara? Mas eu gosto da junção do Isso. romantismo com a história Eu gosto real. da parte do humor, cara, é fantástico. Quando você pega um filme bem feito de humor desse segmento. Eu gosto muito de um filme chamado A Festa do Monstro Maluco, que originalmente era A Ilha do Dr. Frankenstein.
É tudo Melhor. feito com stop motion, é tudo com massinha. Que da hora. Que é o Dr. Frankenstein resolve fazer uma festa com todas as criações dele e vão todos os monstros para ilha, para uma mesma ilha. Maravilhoso. Então me fala teu Instagram, qual que é? @André Bianco. E o teu site Pronto. para achar todo o seu conteúdo, seus cursos e tal? Hardcover, que seria capa dura, né? Hardcover.digital. Maravilha. Amores, só para terminar, depois eu agradeço, né? O que eu queria falar para vocês é um apelo, tá? Que tudo isso que você conversou, que a gente conversou, ideias sensacionais, papos sensacionais, vem da cabeça do humano, não é isso? Vem da nossa inteligência, vem da nossa capacidade de criar. E hoje, nós os dubladores, nós os tradutores, os roteiristas, a gente está sob uma influência grande, infelizmente pro mal, vamos dizer assim, se o bem e o mal existe, eu acho que esse é pro mal, que é o uso da inteligência artificial dentro da arte, um uso indevido, eu não vou chamar de indevido, mas talvez um pouco abusivo. Procura mais, saber mais a respeito disso, da nossa luta, né, da dublagem, que está incorporando todo o segmento artístico. Dublagem Viva é isso, né? O site Dublagem Viva. Dublagem Viva, que vai falar um pouco mais, conhece um pouco da nossa história e da nossa luta em ter leis aqui no Brasil que nos protejam, que protejam o direito do artista de criar, de desenvolver a nossa arte, do autor, do escritor, de desenvolver a arte também fora deste conceito, deste contexto artificial. Que respeite a questão do direito conexo, o direito da Isso aí. propriedade intelectual e até a biometria, né? Porque as pessoas podem usar a sua voz hoje e fazer o que quiserem sem dar satisfação. Exatamente. Então, procurem saber mais sobre esse movimento, o movimento Dublagem Viva. Dá um Google lá que a gente está em todo lugar. Sim. E a gente conta com vocês nessa luta, tá bom? Dé, brigadão. Obrigado Silvio, você, muito querida. obrigada. Adorei. Gente, se Foi ótimo. deixar, a gente fica aqui a noite inteira. Passa. Voltem, por favor, voltem. certeza, Que eu só amei. marcar. Tá bom? Voltarei. Foi um prazer. Principalmente Prazer. quando eu estiver lançando o livro novo. Portas abertas. Silvio, também Legal. vamos falar de tudo. Gente, muito obrigada. Mais um Podteca concluído. Meus patrocinadores vão entrar aí na sequência. Mestre Baco e Angel Concept. Vai lá, também procura essa galera que eles são show de bolas no Instagram, tá bom? Grande beijo. Muito obrigada. Sim, senhoras e senhores, não há dúvidas de que, de alguma forma, os vampiros estão entre nós. Seja dentro da nossa imaginação, na crença popular, ou até mesmo nas belas ações sociais que este grupo tão excêntrico ajuda a tornar a nossa vida menos sombria. Quanto ao avanço da tecnologia no mundo literário, fica a seu critério escolher entre o inigualável cheiro de um livro físico ou a praticidade da leitura em movimento. O importante é não deixar a emoção e a criatividade humana morrer. Vida eterna, a dublagem e a literatura. Espero vocês no próximo Podteca.